Vamos concluir nossa aula de história agora? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que originou a história do nosso país, né? Aonde começou a nossa história. A nossa história, ela começa com povoados, né? Que foram sendo pessoas que foram se aglomerando, fazendo povoados pequenos para sobreviverem nas terras novas ali dos portugueses. Muitos como escravos, trabalhando na extração do pau-brasil, tá? Para ser comercializado. Mas, com o passar do tempo, isso aí foi começando a mudar, né? Esse povoado já foi começando assim a aumentar tanto que, com o passar das décadas, com a exploração do pau-brasil, o Portugal decidiu trazer mais portugueses para esse território, para o nosso território. E dessa forma, eles iam protegendo a terra e garantindo posse. Quanto mais portugueses eles traziam para as terras, mais eles tinham a garantia de que aquela terra era dos portugueses. E oficialmente, no dia 22 de janeiro de 1532, foi fundada a primeira vila no nosso país, né? Essa vila, ela foi chamada de São Vicente, Vila de São Vicente. E em seguida foram sendo fundadas outras vilas, mas a primeira vila foi a Vila de São Vicente. E quem fundou essa vila foi Martim Afonso de Souza. Aí, olha só, já começa a se ter separações nos povoados, que vão deixar de ser povoados e vão virando vila, né? Vão virando as vilas. E com isso tudo, né, as vilas, elas foram surgindo por causa do aumento da chegada dos portugueses. E com isso acontecendo, a gente consegue ter a primeira capital, né, a nossa primeira capital, que vem a ser Salvador. Por que Salvador? Porque proteger e colonizar aquelas terras do Brasil era uma tarefa muito difícil para o rei de Portugal. Então, no ano de 1549, Dom João, o rei de Portugal, ele criou o governo geral. Ou seja, ele teve que transformar aquela vila, uma daquelas vilas, em uma cidade, em um estado, e ele fez o quê? Ele criou Salvador. Ele deu o nome de Salvador e criou a primeira capital do nosso Brasil. Então, a primeira capital do nosso Brasil foi Salvador. E na cidade de Salvador, ela começou com Arraiá, o Arraiá do Pereira, que se tornou hoje em dia a Vila Velha, que depois tornou São Salvador de Bahia, depois Todos os Santos e, enfim, recebeu o nome de Salvador. Então, por isso teve-se a trajetória de povoado, vila e cidade. Povoado porque eram povos, né? Não tinha separação ainda. Vila, porque começou a se trazer mais portugueses para as terras, para poder praticamente serem tomada posse. Então, como trazendo mais portugueses para aquela terra, aí foi se ampliando a quantidade de pessoas, de habitantes ali naquele local. Criou-se as vilas. A primeira vila chamada de Vila de São Vicente. Com o aumento, precisava ter alguém para tomar conta. Um governador geral, uma pessoa que tomasse conta daquelas terras. Para que isso acontecesse, veio a cidade, que foi a primeira capital do nosso país, que é a primeira capital chamando Salvador, né? Então, a nossa primeira capital do Brasil é Salvador, que foi a cidade, povoado, vila e cidade. Então, a gente encerra o conteúdo de história que a tia mandou durante esse período aí, que a tia não apareceu nas videoaulas. Foi terminando, a gente termina aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca lá no comentário da aula, pedindo para a tia. Como surgiu lá o comentário da aula de Tordesilhas, a tia explicou no início da aula anterior sobre essa divisão que foi feita, tá bom? Fiquem com Deus, continue quietinhos em casa, tendo o maior cuidado, tá? Não saia, só saia em último recurso, se não tiver jeito mesmo, que tiver que sair. Mas fora isso, fiquem em casa, se cuidem, para que isso tudo cabe logo e a gente possa estar junto novamente. Um beijão para vocês.